Olá pessoal, tudo bem? Como nos meus últimos dois vídeos, o primeiro deles foi um vídeo mais de caráter filosófico e o outro de um caráter mais político e econômico, hoje eu vim trazer mais um vídeo teológico, que eu vou falar sobre a polêmica de quem foi o primeiro Papa. Por quê? Nós, católicos, acreditamos que foi São Pedro. Isso é o que o catecismo da igreja diz. Já os protestantes ou os ortodoxos, eles negam isso. Muitos afirmam que a igreja católica só surgiu com Constantino no século VI. Eu também já ouvi de muitas pessoas falando que São Pedro era o Papa que não sabia que era o Papa. E hoje eu vou refutar todas essas heresias que se cometem contra a igreja. Eu vou provar que São Pedro não só foi o primeiro Papa, como era fundamental que existisse um líder na igreja até os dias de hoje. Mas antes de tudo, eu vou pedir forças para o próprio São Pedro para que eu possa combater todos os inimigos dele. Porque hoje, meu amigo, hoje é o dia que todos os hereges vão tremer na base. Primeiramente, nós temos que ver o que leva nós católicos a crermos que São Pedro foi sim o primeiro Papa escolhido diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. E bom, o que mostra os evangelhos? São Pedro, ele é de longe, dentre todos os apóstolos, o mais mencionado. São Pedro ele foi mencionado incríveis 171 vezes. E só por comparação, para vermos o quão disparado ele é o mais mencionado, São João Evangelista, que está em segundo lugar dentre os apóstolos mais mencionados, ele foi apenas 46 vezes. É uma diferença absurda para São Pedro. E não só isso, em todas as vezes que vai citar o nome de todos os apóstolos como um conjunto, como um grupo, São Pedro é sempre o nome que aparece em primeiro lugar e sempre o nome que mais se destaca. E aqui estão alguns exemplos disso. No Evangelho de São Marcos é dito: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A estes 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o nacionalista e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. No Evangelho de São Mateus é dito: Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Já no Evangelho de São Lucas, São Pedro também aparece em primeiro lugar, ao ser dito: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro. E como eu costumo dizer, gente, nada no Evangelho é à toa. E o Evangelho ele faz questão de destacar o nome de Pedro. Como, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, no qual é dito: entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Lembrando que nessa parte, São Pedro estava com outros 2 discípulos, mas ele é o nome que se destaca entre eles. Igualmente, no Evangelho de São Marcos, quando Jesus ele é ressuscitado e Santa Maria Madalena e as outras mulheres vão ao túmulo de Jesus e o anjo aparece a elas para revelar a ressurreição do Messias, ele diz a elas: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Outra coisa interessante que acontece com São Pedro é que ele geralmente é o apóstolo que toma a frente nas respostas. É ele que geralmente responde a Jesus. É importante salientar que não é ele sempre o que responde, mas ele é o que mais responde nos evangelhos e ele é o que mais geralmente toma a frente. Isso se dá em vários exemplos, como esse no Evangelho de São Marcos, no qual é dito: Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Em um dos capítulos mais famosos do Evangelho, é dito: então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? No Evangelho de São João é dito: então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Mas agora, se não bastasse tudo isso que eu mostrei, de que São Pedro tinha realmente uma importância e destaque maior dentre todos os outros apóstolos, a parte mais clara e evidente em todo o Evangelho que mostra realmente que Jesus tinha realmente grandes planos para São Pedro, encontra-se no Evangelho de São Mateus, no qual é dito: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darei-te a chave do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E bem, sobre essa parte eu queria dar dois destaques. O primeiro é mostrar o porquê que São Pedro é a pedra, qual Jesus menciona, e segundo, mostrar o porquê que ele deu a chave do reino dos céus, e afinal, o que é a chave do reino dos céus para São Pedro. Muitos protestantes e ortodoxos argumentam contra essa parte, dizendo que São Pedro não foi a pedra que Jesus disse, porque a pedra seria o próprio Jesus. Jesus estaria fundando a sua igreja e ele próprio seria a pedra da igreja que ele estaria fundando. Mas isso é um argumento completamente idiota. E sabe por quê? Porque no mesmo instante em que ele funda a sua igreja e fala sobre a pedra, no mesmo instante ele muda o nome de São Pedro. Até então, todos os apóstolos e o próprio Jesus chamava São Pedro de Simão. Foi o nome que ele nasceu com esse nome. Porém, nessa parte do evangelho, ele muda o nome dele para Pedro, e a partir de então vira o novo nome dele. Todo mundo passa a chamar ele assim. E vamos ver o que significa o nome Pedro? Significa pedra, rochedo, com origem no nome grego Petros. Este, a partir da palavra Petra, uma tradução do aramaico Cefas, que significa literalmente pedra, rochedo. E assim, toda essa discussão só ocorre por uma enorme confusão de tradução que aconteceu. Porque todos nós sabemos que o idioma original que Jesus falava era o aramaico. E pedra em aramaico significa Cefas, ou Kefas. Então, quando Jesus diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tu se chamará Pedro, é como se ele estivesse falando, e tu se chamará pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, não teve nomes diferentes, porque aqui no nosso idioma, o português, tem meio que uma mudança, porque tem pedra e tem Pedro. Agora, no aramaico, não tinha diferença nenhuma. Ele literalmente falou, e tu és Pedro. E tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando eles foram traduzir para o grego, pedra em grego é Petras. Porém, assim como ocorre no português, no grego também tem o gênero masculino e feminino na linguagem. Portanto, chamar Pedro, que era um homem de Petras, seria estranho. Então, para eles traduzirem melhor, eles mudaram o nome de Petras para Petros. E quando foi traduzir do grego para o português, eles também adaptaram isso. Então o nome Petros virou Pedro e Petras virou pedra. Porém, no original não tinha nenhuma diferença. Era como se no dia a dia deles, eles literalmente estivessem chamando São Pedro de pedra. E uma prova ainda mais clara de que São Pedro era sim a pedra que Jesus se referia é que no mesmo capítulo do Evangelho de São Mateus, poucos versículos após Jesus declarar que São Pedro é a pedra da igreja que ele estaria fundando, após Jesus ele dizer que ele iria para Jerusalém e que lá ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia, São Pedro o repreende, porque ele não quer acreditar que seu mestre vai ser morto. E assim Jesus diz. Jesus se voltou para Pedro e disse:
Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. E o que Jesus quis fazer nessa parte era literalmente um grande trocadilho com o novo nome de Simão. Porque agora, como todos iriam passar a chamá-lo de Pedra, ele fez um trocadilho com o nome dele, dizendo que no momento em que ele não teria fé, ou seja, no momento em que ele queria que as coisas ocorressem do jeito que ele queria, mas não como Deus queria, ele disse: afasta-te de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço para mim. Então foi só um trocadilho com o nome dele, porque Jesus ele não iria chamá-lo de pedra de tropeço para mim à toa, porque versículos antes, poucos versículos antes, ele disse que São Pedro era pedra que estaria sendo fundada a igreja dele. E antes que muitos argumentem dizendo: ué, como que Jesus iria escolher São Pedro para ser o líder da sua igreja se ao mesmo tempo ele cometeu um erro tão grande ao ponto dele dizer: tu vê as coisas só pela perspectiva humana e não pelo ponto de vista de Deus. Como que ele ia escolher São Pedro para ser o líder da igreja e ao mesmo tempo ele ia escolher alguém que comete um erro tão grande como esse? Afinal, e a tal do dogma da infabilidade papal? Não era para o São Pedro não errar nunca? Então, esse dogma é um dos que as pessoas mais cometem erros. A infabilidade papal não diz respeito ao Papa não cometer erros morais. Até porque um Papa ele pode perfeitamente pecar, pode errar intelectualmente, porém ele é protegido pela sua infabilidade, dada pelo próprio Cristo. O Papa ele não pode cometer um erro da fé, ou seja, um Papa não pode ser um herege, ele não pode prejudicar os outros no que tange a salvação das suas almas. E aí é o ponto que eu quero chegar sobre a chave do reino dos céus. Basicamente, após o pecado do primeiro homem, o portão do reino dos céus, dizendo metaforicamente, ele ficou fechado e o homem ficou impossibilitado de voltar ao reino dos céus. E aí, quando nós dissemos chave do reino dos céus, a chave, obviamente nós sabemos que a função dela é abrir portas. E a Santíssima Trindade, sendo Deus, eles naturalmente já têm a chave do reino dos céus por autoridade. Mas Cristo, quando ele encarna como homem, porque Cristo ele é 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, ele é o único que tem essa característica, ele tem a chave do reino dos céus por excelência. Porque o homem não poderia entrar no reino dos céus de novo pela sua profunda perversão. Agora Cristo, ele assume a pena de todos os pecados humanos. Ele sofre no lugar de todos os seres humanos. E com isso, o portão do reino dos céus, ele foi aberto de novo. Ele foi aberto por Cristo. Porém, quando Cristo, ele funda a sua igreja, ele diz, quando ele está ascendendo aos céus, que ele não vai nos deixar órfãos. Ou seja, ele não vai subir ao reino dos céus e nunca mais vai entrar em contato com a gente. Porque o legado dele, ele vai continuar para sempre com a sua santa igreja. E após a paixão e morte de Cristo na cruz, dessa paixão e morte se originou todos os outros sacramentos, que é o necessário para a graça, portanto, necessário para a salvação do homem. E assim, quem institui os sacramentos é a própria igreja. Portanto, nós dizemos que a igreja também tem a chave do reino dos céus, porque após o sacrifício de Jesus, o portão do reino de Deus foi sim aberto. Porém, é o próprio homem que deve buscar chegar até lá, que vem através dos sacramentos. E porque só a igreja pode usar dos sacramentos no homem. E, portanto, ela também tem a chave do reino dos céus. E, bom, como a igreja de Jesus iria se perpetuar até os séculos dos séculos, como ele próprio diz, quando a igreja não iria ser derrotada pelas portas do inferno, logo, como toda instituição precisa de um líder, era fundamental que houvesse um pastor entre as ovelhas reunidas por Cristo. E esse líder é São Pedro,
pelo motivo aqui teológico que muitos doutores da igreja vão discutir na história. Porque os dois apóstolos a que Jesus se encarrega de uma missão maior são São Pedro, por escolhê-lo para ser o líder da sua igreja, e São João Evangelista, por escolher ele para ser o homem que iria cuidar da sua mãe, a Santa Virgem Maria. E a teoria diz que São Pedro foi o apóstolo que mais amou Jesus como Deus. Foi o homem que mais amou Jesus pela sua missão divina, porque São Pedro não conhecia Jesus antes dele se revelar como Messias. Logo, ele é o apóstolo que mais ama Jesus pela sua missão. Ele é o que mais ama, o que mais confia e o que tem mais fé em Jesus como Deus. Já São João já conhecia Jesus antes dele se revelar como Messias. Ele já era um amigo íntimo dele. Portanto, ele é o apóstolo que mais ama Jesus como homem. Logo, era óbvio que Jesus iria escolher São Pedro para ser o líder da sua igreja, ou seja, o líder da sua missão divina, e ia escolher São João para ser o homem que iria cuidar da sua mãe, o homem que iria cuidar da sua família. E outra coisa, vocês nunca se perguntaram por que São Pedro foi o apóstolo que negou Jesus 3 vezes? Bem, São Pedro era até então o apóstolo exemplar dentre todos eles. Ele era o líder, o príncipe dos apóstolos, portanto era o que mais se destacava entre eles, o que as pessoas tinham mais como exemplo de seguidor de Jesus. Porém, mesmo o mais perfeito dentre os apóstolos, até ele é extremamente falho, porque ele nega Jesus 3 vezes por puro medo. São Pedro, ele diz que ele morreria no lugar de Jesus, mas no momento em que ele tem que se provar, ele acaba tropeçando, ele acaba negando Jesus 3 vezes. Porém, ele não para por aí. Ele se arrepende, ele volta para Jesus, ele mostra uma redenção extremamente bela, no qual é mais uma vez mostrado com evidência clara de que São Pedro era sim o líder da igreja de Cristo. Após Jesus ter ressuscitado, São Pedro é o primeiro dos apóstolos que vê Jesus ressuscitado. E se não bastasse esse privilégio, no Evangelho de São João é dito: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E bem, o verbo apacentar significa literalmente conduzir, guiar as ovelhas, guiar o rebanho, guiar os cordeiros, porque Jesus reuniu muitos cordeiros, muitas ovelhas em vida, mas após ele ascender aos céus, ele tem que passar o bastão para outro pastor, e este é São Pedro, e ele diz claramente para ele apacentar as ovelhas que ele reuniu. E bem, São Pedro, ele realmente cumpriu tudo que Jesus disse para ele fazer. Ele guiou as ovelhas de Cristo e ele morreu por Jesus. E aqui está vários exemplos no Novo Testamento de várias ações de São Pedro que mostram que ele era sim o líder entre todos os cristãos. São Pedro foi o apóstolo que fez os discursos mais importantes do cristianismo primitivo. E ele foi nada mais, nada menos do que a pessoa a fazer o primeiro discurso em público em nome de toda a igreja, no qual é escrito nos Atos dos Apóstolos, no qual é dito: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Ele também foi o primeiro papa a excomungar um herege, no qual também é descrito nos Atos dos Apóstolos, onde é dito: quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu:
Maldito seja o teu dinheiro, e tu também. Se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terás dinheiro nem parte algum neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrependa-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração, pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Nas cartas aos Gálatas, São Paulo de Tarso vai dizer: passados 3 anos, subi a Jerusalém, a fim de conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, nessa parte, São Paulo de Tarso, ele diz claramente que ele foi a Jerusalém não para ver nenhum dos outros apóstolos, nem também nenhum dos outros cristãos, mas para ver unicamente São Pedro, porque provavelmente ele queria tratar de assuntos da igreja com ele, porque São Pedro era sim o líder dentre todos eles. E por último, é a própria morte de São Pedro. São Pedro ele foi mandado à morte pelo imperador Nero, e ele é morto por crucificação. Porém, na hora da sua morte, São Pedro ele vai dizer para ele ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer na mesma posição que o seu mestre. Essa ação de São Pedro, ela pode ser entendida pelo fato de que São Pedro fosse morto igual Jesus. Muitos iriam ver São Pedro como um novo Jesus, como um substituto. Porém, São Pedro era sim o líder da Igreja de Cristo. Ele iria trazer o legado de Jesus para todas as outras gerações. Porém, ele não era um novo Jesus. Ele estaria apenas no cargo qual Jesus deu para ele ocupar. Então, foi uma ação de São Pedro para mostrar que ele, mesmo sendo o líder dentre todos os cristãos, nem ele não era nem um pouco justo de morrer como Jesus, porque Jesus ele é o único e é o maior dentre todos os outros homens. E bom, com esse vídeo eu espero ter mostrado, provado a todos vocês que São Pedro é claro e evidente de que ele foi sim o primeiro Papa. E com isso eu me despeço e São Pedro, rogai por nós. Amém. Valeu, gente.